Oi, gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Igor Fontes, o baixista da banda Ressignificance, e hoje eu vou iniciar com vocês uma nova temporada que vai ser sobre o Neo Rock Brasília. E hoje a gente vai fazer uma apresentação aqui da banda Ressignificance. Estou aqui com todos os integrantes da banda, né? Eu, o Miguel, Miguel o, sou Não sou o eu. Miguel. é, o Miguel você e o Gabriel O Kozlowski Gabriel. também. Isso É, mesmo. e hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre o que vai ser essa temporada, o que é essa questão do Neo Rock Brasília, porque a gente está apresentando aqui um conceito novo que a gente andou percebendo bastante aqui na cidade, principalmente. E também a gente vai explicar um pouco também sobre como que nossa banda ela vai trabalhar a respeito, né, desse movimento do Neo Rock Brasília, não é, Miguel? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que botar assim uma coisa meio histórica também, né? Do rock de Brasília, porque é um rock que, na verdade, se tornou um movimento, né? Porque o rock, lógico que ele tem toda uma trajetória mundial e em vários lugares todo mundo faz rock, né? Qualquer estado do Brasil se faz rock, mas o rock de Brasília se destacou, né, nos anos 80, né, naquela primeira janela que teve ali do movimento 75-85, que a gente teve os grandes precursores, né, de renome nacional e internacional, até como Legião Urbana, o Capital Inicial, que ainda estão aí, né, atuando. Paralamas do Sucesso também começou aqui. Mas teve uma série de bandas. Chegou um ponto que no início dos anos 80 a gente tinha mais de 200 bandas em Brasília. Nossa Né? Senhora. E várias bandas muito interessantes. Eu lembro de ir no Galpãozinho, né, na Ermida. Você pegava também ali a Escola Classe, né, da 312 Sul, se eu não me engano, e ali tinha todo um grupo, né, de bandas que faziam música de extrema qualidade. Eu posso colocar aqui na Escola de Escândalo, Detrito Federal, Elite Sofisticada, depois veio mais o Finis África, né, e fazendo um sucesso ali, outro ali, mas acabou dando apoio a toda essa primeira geração que o Brasil todo conheceu. Depois disso, nós tivemos o segundo momento, né, que foi uma renovação desse rock, até saindo um pouco, né, uma característica até dentro da MPB, mas continuando com uma pegada roqueira, como é a Cássia Eller, e começou ali no Bom Demais, era um bar aqui da Asa Norte, né, que trouxe ali um espaço para novas bandas surgirem depois daquele ciclo, como Raimundos, por exemplo, tocou lá, né? Eu tinha uma banda, o Nada Consta, que tocou lá também, né? Tive até oportunidade, né, de ver a Cássia Eller também lá, etc. E isso perdurou ali nos anos 90 e início dos anos 2000, né? Foi muito forte. É lógico que essas músicas tocam até hoje, mas estou falando assim do que foi o movimento, do que pegava aqui. Quando tava lá em cima, lá no topo. Exatamente, lá em cima. E várias outras bandas que deram apoio para essas outras bandas também decolarem, né? Porque isso que eu queria até te perguntar, porque Brasília conseguiu se destacar tão bem na questão do rock, até mais do que outros estados brasileiros, né? Porque, assim, anos 80, Brasília era uma cidade ainda muito recente, foi em 1960 que ela foi inaugurada, então só tinha 20 anos, era talvez uma das primeiras gerações mesmo que teve, né, assim, de pessoas que eram nativas de Brasília, mas o porquê então deu tão certo o som? Porque, ainda mais nos anos 80, se tratando da questão do acesso, porque hoje em dia a gente tem acesso a tecnologias Verdade. maravilhosas. E não só tecnologias que a gente precisa comprar. Ah, eu preciso comprar um pedal específico, ou preciso de uma produtora mais sofisticada para fazer música. Hoje a gente tem tudo no digital também, que a gente Uhum. consegue fazer produções musicais no digital. E nessa época não tinha nada disso, e ainda mais nessa época você, para poder ter equipamentos acessíveis, eram os piores, né, que você podia ter. Não era uma Fender, era uma guitarra, não sei nem qual que era. Era rei. Era Era rei. rei. Assim, vendia na Discodil aqui uma Ai. guitarra horrorosa, mas o rock foi a cola, né? Por que a cola? Porque vieram famílias de vários lugares do Brasil. Né? Então veio do Nordeste, veio do Sul, do Sudeste, e a juventude ali não tinha nada para fazer. Né? Então a gente, tanto é que tem aquela música do Legião, né? Um tédio com um T grande, grande para você, né? Que era o tédio, tinha um tédio, né? E o rock, ele pra gente, ele fazia a gente diminuir um pouco esse tédio e fazia a gente se colar com pessoas de outras culturas. Era como se fosse uma linguagem, um idioma que Eu todo vi mundo queria falar junto, né? que os caras da UNB
Acho que o Renato estava incluso nisso. Eles iam pra um lugar perto do lago, que era longe da cidade, mas ainda dava para ir, né? Isso. E eles ficavam lá pensando como jovens rebeldes revolucionários que iam mudar todo esse sistema de hoje em dia. Exato. Então, Uma realmente época de final de ditadura, né? era Então, uma junção ideológica exatamente. contra o que estava acontecendo. Também. Teve esse lado, mas não foi um movimento, por exemplo, político, né? Ele foi um movimento artístico mesmo. Ele tinha política como tema, mas outros temas também era o tédio, era a questão do suicídio que se tratava, era a questão do punk mesmo, né? De falar do desemprego. O Distrito Federal tem uma música que eu adoro, que é Desempregado, que é não pago água, não pago luz. É muito Educação legal, né? também. Então, Educação. então se falava também sobre esses temas. Então, eu acho que a primeira, ela foi muito dentro, respondendo a sua pergunta, em função do tédio. E o tédio, ele usou, foi um adubo que ajudou muito essas bandas a cumprir. A segunda já foi mais artística mesmo, né? Já foi dentro de outra pegada, com um grupo já mais sedimentado em Brasília. Mas aí, como que você acha que, por se tratar principalmente de uma realidade brasiliense nos anos 80, como que pegou então nos outros estados essa música Muito brasiliense? boa pergunta, né? Eu acho que foi também isso, né? Ao mesmo tempo que colou esse grupo ele vinha, grupo não, esse segmento, né, da população, ele vinha de vários estados. Então, era uma música que ao mesmo tempo contemplava a cola desse pessoal que vinha de famílias muito distintas, também reproduzia o que se queria ouvir fora, né? Então, por exemplo, se eu tinha na banda um carioca com um baiano, né? O rock ali, ele transmitia, né, uma coisa nova, mas ao mesmo tempo que conversava bem, tanto com a Bahia quanto conversava com o Rio de Janeiro. Eu acho que isso foi legal, né? E muitos temas, então, que se tornaram neutros, né? A gente não tinha uma coisa... O rock de Brasília não é um rock regional, Uhum. porque o rock, por exemplo, que eu adoro do Rio Grande do Sul, você sente que tem A uma terra pegada gaúcha. regional. O rock paulista ele tem uma pegada Já vem pelo paulista, sotaque, até né, pelo seu sotaque, né? Aquela coisa. Aqui não tem sotaque. E mesmo que tivesse, assim, não tem um regionalismo ali que você identifica rapidamente. Isso é característica de uma cultura brasiliense, né? Então acho que isso ajudou também muito a ter essa visibilidade. Aí nós tivemos o início dos anos 2000 que o rock acabou em Brasília E por praticamente. que você acha que porque realmente assim, o rock brasiliense que eu acho interessante é que realmente não ficou alguns legados no sentido físicos na cidade aqui. A gente tem algumas homenagens A que aparecem praçazinha aqui, no Gilbertinho, por mas exemplo. não tem aquele centro, aquele local histórico mesmo que ainda é respeitado hoje em dia, que ainda acontece investimentos de é, altos investimentos lá, que as pessoas realmente têm um reconhecimento daquele espaço, por exemplo. É verdade, a gente podia criar realmente um tour por esses espaços, né? Desde o Galpãozinho, quanto a Escola Classe da 312 Sul, quanto o Gilbertinho, que tem a praça lá com a plaquinha. O próprio Gilberto Salomão também tem uma placa, né, dos primeiros shows do Legião. Você tem a Ermida Dom Bosco, você tem a Colina da UNB. São lugares que... E fora de Brasília também, o Rock Taguatinga foi um rock que foi importante também, principalmente na onda punk, muito legal. Então nós tivemos, assim, bem que naquele tempo as satélites participaram um pouco. Hoje a cena musical das satélites, principalmente com a liderança da Ceilândia, eu acho muito legal o hip hop, né? Então se diversificou também dentro dessa lógica. Mas eu acho que infelizmente não ficou o legado, porque um dos problemas que nós tínhamos é que quando a pessoa fazia um pouco de sucesso, ela queria sair de Brasília. Já vazava para São Paulo, Rio de Isso. Que é Janeiro, diferente do movimento Bossa Nova, que o cara ama o Rio. Tropicália, o cara ama, né? A cantora ama a Bahia. Clube da Esquina, eles amam Minas, né? Brasília a gente não conseguiu dar essa atração. enraizar Não. mesmo o artista. Porque até que alguns artistas acabaram voltando, né? Então, pela Birrude, no caso deles, que Tem. ainda tem realmente muito trabalho aqui.
O Legião ainda aparece, assim. O Renato é porque a gente não conseguiu ver até onde ele iria hoje, mas Uhum. o Dado Villa-Lobos, ele sempre faz apresentações aqui quando pode. O Raimundos também, todo ano tá tocando aqui. Mas realmente não ficou aquele ponto que a gente consegue já bater a mente assim, Rock Brasília, esse espaço. A gente tem as bandas, a gente já pensa as bandas quando pensa em Rock Brasília, mas não pensa aquele espaço, como por exemplo a Bossa Nova lá em Copacabana, naquele apartamento que começou lá, né, Isso, por exemplo. é verdade. Então, a gente conhece alguns pontos, mas precisa saber por meio de intermédios que tenha muito conhecimento do rock de Brasília para saber onde começou, né? Onde é o Gilbertinho, onde Uhum. que foi o Gilberto Salomão, para incentivar. E aí, isso é uma coisa que eu acho interessante, porque falando sobre esse movimento do rock brasiliense, falando sobre o neo rock brasiliense que a gente falou aqui no começo, é que hoje a música, porque o que acontecia nessa época? Você precisava de produtora, você precisava de rádio, você precisava de outras formas de você promover sua música. Uhum. E hoje a gente conseguiu o serviço de streaming, que muitos chegam e falam que é uma forma muito mais democrática de acesso à música e promoção de música. Não é à toa que, ultimamente, um dos gêneros que conseguiu mais dominar as paradas do Billboard são músicas indies, né? Músicas feitas independentes. Não por grandes produtoras, feitos pelo próprio artista, feitos é, por produtoras totalmente independentes. Você vê, teve o Gorillaz mesmo que gravou um disco que foi absolutamente todo ele no iPad, no Mas GarageBand. nisso, né, até eu achei interessante, falando ainda da sua primeira pergunta, antes de falar dessa questão de produção, como um cara como o Gabriel vindo de Uberaba, ele sente essa cola do rock em Brasília. Né? Uhum. Essa linguagem, ele é uma experiência viva disso. Mas chegando, você está falando, eu acho que uma revolução importante é que realmente no início dos anos 2000 aí veio a onda DJ. E essa onda DJ, que ela tem que ser respeitada também, porque ela trouxe essa possibilidade digital De produção de digital, de produção música. própria, né? Os DJs são os precursores, na minha opinião, DJs de Brasília, né? De fazer música em casa, né? De trazer esse know-how. E aí conecta, aí os DJs estão desaparecidos mesmo, porque até aquela pegada boate, né? DJ foi maravilhosa também, não tem nada contra. Mas a gente teve um espaço aí meio sem nada, mas agora o rock está voltando com força e voltando renovado por esse indie que você está falando, né? E ainda mais pelo fato, porque o que a gente fala sobre essa questão da importância do espaço, né? Porque, assim, a gente em Brasília, antes, já tínhamos espaços, assim, mais clássicos, como no caso do UK, O'Reilly, mas sempre foram casas mais voltadas pro rock cover, né? Uhum. Apresentações cover. E aí, durante a pandemia, nasceu o Infino, né? Que o Infino é um estabelecimento que eles focam muito, eles dão muito espaço mesmo pela música independente, não especificamente pelo rock, porque Ok. do rock eles também dão muito espaço, mas eles trabalham também no MPB independente, no forró independente. Então é muito interessante que o Ifino realmente virou um espaço onde essas bandas novas, além de poder promover as músicas delas nas redes sociais, eles conseguem ter uma casa onde eles possam tocar. E agora temos o Zeppelin, que foi onde foi nosso primeiro show, que também o Rafael, ele fala que o sonho dele lá é transformar na casa do rock autoral brasiliense. Isso. Então Isso é legal. é legal que realmente tá aparecendo essas bandas de Brasília e tá tendo espaço para elas tocarem. Então eles estão o tempo todo tocando, tá começando a abrir essa janela. E é por isso que a gente pensa nesse conceito de Neo Rock Brasília, porque é, essas bandas tocando nesses locais, eles conseguem promover a música delas e elas consigam se estimular para poder ficar produzindo mais música, poder crescer mais ainda o cenário do rock Mas, brasiliense. Igor, a força do cover ainda é muito É grande. grande. Eu não entendo particularmente. Eu acho que o cover ele veio para retomar uma coisa e para nos preparar para algo novo. Eu espero que seja isso, né? Queria até saber, Gabriel, o que você acha do cover? O cover nos dá técnica, ele ajuda e tal. Mas eu não me sinto à vontade de tocar cover. E vi bandas independentes de Brasília há pouco tempo tocarem músicas deles autorais num show que a gente teve, né? Maravilhosa, adorei, pô. Adorei. Mas quando tocaram cover, eu não gostei.
não achei, não me tocou. Para mim, eu não sei se eu já estou com a cabeça um pouco completamente mudada nesse ponto, mas o que que é o cover? Assim, eu não entendo. Assim, é para ficar mostrando técnica? Por que que não é a melhor música ambiente para tocar? Não sei. Porque a gente precisa de uma mudança Eu nisso acho aí. que a gente sabe bem a diferença entre ouvir a música no fone e ouvir a música de um show. Uhum, É natural. uhum, Eu não sei nem descrever, mas todo mundo sente a energia a mais que tem quando você vai ver alguém tocando uma música que você gosta muito. O show do Roger Waters, por exemplo, você ouvir as músicas do Pink Floyd que lógico, você mas escuta sem desde que é dúvida. criança. É muito diferente, não tem como. Independente da qualidade do dinheiro que está envolvido ali no show. Uhum, E esses caras, às vezes a pessoa não vai no show deles. Não tem condição de ir no show do Red Hot que teve agora. Enfim, às vezes o artista nem vem pra cá. uhum, Tipo Aerosmith, que, porra, podia ter vindo. Tá de sacanagem comigo, né? Enfim. E são músicas que você conhece há muito tempo e que você gosta e que agora você tem condição de pagar, porque tem um cara daqui que vai cobrar vintão pra você ouvir um álbum inteiro que você adora, uhum, entende? Então eu acho que tem sim uma razão pra existir, mas eu acho que os dois lados da moeda poderiam ser igualmente incentivados. uhum, O problema é que eu acho que não depende puramente dos estabelecimentos, porque o que define o sucesso de uma banda é o público. uhum. Então, se você tem a opção de conhecer uma banda num show de estreia ou de ouvir o cover do Slipknot que você gosta muito, há muitos anos, se eu fosse a pessoa eu também iria nesse Uhum. cover, porque poxa, eu nunca vi um show do Slipknot na minha vida e eu adoro essas músicas e tipo, eu vou ouvir lá no show, vai ter uma energia boa e vou comer uma batatinha Entendi. frita. Mas assim, o que ficou para mim, eu vi o show do Pastor, que até toca com a gente, né, e tal. As músicas autorais dele são excelentes. São. Eu gosto pra caramba. Eu acho que tem um movimento ali, uma coisa, muitas em Uma inglês, até uma qualidade, né? qualidade, né? Melódica Que é de o que você está voz. falando. Hoje você faz uma produção que é nível estúdio, né? De grandes labels, né? De música, mas assim, aí de repente aparece um cover, entendeu? Uhum, Aí você fica, onde que eu tô exatamente? Eu queria mais uhum. disso aí, né? É, Aí eu nesses não sei. casos. Eu entendi o que você está falando, pode ser uma, deve ser exatamente isso, mas eu também acho que de repente espero que seja, porque a onda agora chegou. Eu acho Hum, que ela chegou. Então é uma quarta onda que a gente está tendo, né? Aquele rock inicial que criou um movimento, o segundo que trouxe, né, uma diversificada maior, os DJs que vieram nos ajudar também a pensar nessa coisa da autoprodução, que foi importante. E agora, essa quarta eu estou muito animado. Eu acho, né, o Rock Brasília, acho incrível isso, né? Trazer as bandas aqui, conversar com elas, para que o pessoal conheça mesmo É, porque. essa identidade, né? E uma coisa que eu achei interessante do show do Lupa é que lá tava muito presente também, pelo que eu consegui perceber, tava umas 7 bandas diferentes de Brasília no público, né? Então. O que eu achei massa é que realmente, além de ter realmente essas bandas aparecendo, elas estão se promovendo, elas estão se ajudando. Isso é uma coisa muito comum em movimentos Ah, não, musicais, isso é né? essencial. Não, e até é legal, né, voltar aquela pergunta para o Gabriel, vindo de Uberaba, né? hum. Eu falei da cola, falei assim do momento Brasília. Eu acho que você é uma pessoa que pode falar muito bem, né, sobre como é que você está se sentindo entrando, assim, como foi aqueles no começo, né, a gente vindo de outros Ah, estados. sim. Como é que é vir de Uberaba? Ouvir de Uberaba, que o R é só em algumas palavras que nós puxa, tá? Enfim, lá não tinha essa cena que tem aqui, apesar de que eu tenho um amigo lá que agora ele tá com uma banda que tá começando a crescer em alguns lugares que eu não conhecia, que apoiavam o rock. Por sorte ele descobriu agora, né? Mas de qualquer forma, não é uma coisa muito fácil de se achar. E acho que como aqui, até o que havia sido citado, não lembro por qual de vocês, de não ter exatamente uma coisa que define Brasília, também por causa daquilo que a gente havia falado, de as bandas saem daqui muito fácil, não tem, tipo, o rock é de Brasília. Brasília significa rock. Brasília significa tudo. Uhum. E eu vou pra cada rua, eu vejo um negócio diferente acontecendo. Eu passo pra vir aqui pro escritório, tem uma roda de samba toda vez ali no mesmo lugar tocando. É impressionante, que é horário de pico, era pra galera ou tá almoçando ou tá trabalhando. E tão trabalhando, tão tocando musiquinha lá. É muito legal.
vai nos bares à noite, tem gente tocando um rock ali em cima de um palco improvisadíssimo, mas é simplesmente muito legal. Eu vejo meus colegas da faculdade, ô gente, vamos tocar num barzinho aí, vocês vão um dia tal e tal, é só chegar lá. Não tem isso lá. É muito legal, sabe? É uma coisa de louco pra mim, é um sonho. É um momento muito especial, né? O que eu estava falando, hoje a gente consegue colocar aí um nome de bandas pra caramba, né? Tem Marimbondo, tem Escolta, tem Pastore, né? Você falou do Lupa, mas aí, se a gente for nomear aqui, a gente já tem uma lista. Então isso é muito bom, porque vai fermentando isso aí a algo que produza realmente coisas bem interessantes. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, né? Nessa série, Vamos. começando com Ressignificância, logo, Claro. né? Naturalmente. Que eu acho que mas também trazendo até o pessoal dono dos espaços, né, para poder também Isso. promover esses Então, espaços. porque assim, o que vai ser nos nossos episódios? A gente, além de chamar essas bandas, né, para eles poderem promover, né, a arte deles e falar sobre a conexão que eles têm com o movimento que eles podem estar percebendo, também a gente vai levar os donos de estabelecimentos aqui para a gente poder conhecer quais são os objetivos deles, né? Porque o Rafael, que nem a gente já falou aqui mais cedo, do Zeppelin, ele queria transformar o Zeppelin na casa do rock autoral. Então, levar esses caras desses estabelecimentos para eles poderem promover aqui os estabelecimentos para vocês conhecerem também vai ser muito interessante. É maravilhoso. Eu estou me sentindo, mais de 50 anos, totalmente renovado. Estou me sentindo de novo no movimento. Como você Como, parece mesmo ter uns 25, né? né? Obrigado, obrigado. São seus olhos, são seus olhos. É, Mas vai ser super legal, acho que traz essa energia, né, que a gente está podendo demonstrar no palco também, na sintonia da nossa banda. Então acho que vai ser muito legal essa série. Eu estou assim animadíssimo também para assistir, né, porque eu acho que vai sair muita coisa legal. E eu acho que vocês não podem perder tempo, porque vocês são parte disso também. Então, se inscrever, participar, trazer ideias, falar de novos espaços, né, que possam isso era nos uma coisa que eu ajudar. até ia falar para vocês colocarem nos comentários algum estabelecimento, algum lugar ou alguma banda que a gente não Isso, citou aqui no podcast, exatamente. para não só a gente conhecer também, mas para o público que assistir também entrar em contato, ficar sabendo. E agora vai ficar registrado tudo isso para prosperidade. Não vamos perder mais essa oportunidade de registrar tudo, Não vamos. né? E é isso, gente. Eu agradeço muito vocês por estarem acompanhando aqui hoje. Fiquem ligados que nos próximos episódios vamos lançar então. O próximo então é do Ressignificância, né? Falar sobre nossa banda em si, como que a gente trabalha, no geral, qual que é o nosso conceito, como que é o nosso gênero musical, não existe, né? A gente trabalha de tudo. E nos próximos episódios também a gente vai trazendo essas outras bandas e os donos de estabelecimentos. Então fiquem ligados, gente, e até a próxima.